Pela primeira vez foram soltos e a segunda vez podem cometer e novamente serão soltos. O juiz toma a decisão de soltá-los sem ter uma pena justa. Olá pessoal, esta é a sua e nossa rádio e televisão Columbim. Se é a primeira vez que nos acompanha, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Não se esqueça de subscrever, partilhar as nossas informações para passar a receber todas as notificações. Lembra-se do caso Chuchu e Emma, pai e filha respectivamente, tinham sido assassinados no Zaire? Se não, acompanhe agora. 2 anos depois, o Serviço de Investigação Criminal esclareceu o caso da morte da pequena Emma Pereira João Rolando, ocorrido no dia 19 de junho de 2020, no município de Unzeto, província do Zaire. Neste crime, foram detidos a mãe da menor, o antigo diretor municipal do SIC, diretor do Hospital Municipal de Unzeto e 2 seguranças da morgue por estarem envolvidos no crime de homicídio qualificado, subtração e desvio dos documentos probatórios e obstrução à justiça. Esta cidadã, aflita depois do sucedido, articulou numa ação concertada com seu namorado que no local de ocorrência, isso em sua residência, simularam, ou seja, arquitetaram a simulação de um suicídio por enforcamento, ocultando provas possíveis e obstruindo a instrução dos autos que ele mesmo, no caso do namorado, havia se arrogado pessoalmente fazer, aproveitando-se da sua função de chefe do SIC municipal no Zeto. Para este caso, as evidências do Serviço de Investigação Criminal apontam o envolvimento de outros elementos que ajudaram na ocultação do crime e garantem continuar a trabalhar para se dar o desfecho deste caso. Poderão surgir outros no decurso da investigação, há outras suspeitas ainda que se levantam, que só o processo em si nos vai trazer à luz outros envolvidos e também serão igualmente responsabilizados pelo seu grau de participação nesta ação. Quanto ao caso da morte do pai, o SIC disse que é prematuro avançar os detalhes deste caso enquanto as investigações continuam. O SIC nesse momento também está empenhado para determinar a autoria deste facto criminoso. Serviço de Investigação Criminal esclarece as causas da morte da menor de 9 anos no Zaire. Eles matam, depois são soltos, não é bom. Deve mostrar a punição certa para com os que tiram a vida do outro ser. Consoante a família do malogrado, devem recorrer às instâncias superiores e apertar mais lá. E consoante o juiz, ele deve rever mais sobre o assunto e pensar e tomar mais uma boa decisão. E esses criminosos podem ainda cometer mais esse tipo de caso, esse tipo de crimes, porque eles pela primeira vez foram soltos e a segunda vez podem cometer e novamente serão soltos. E realmente é uma situação mesmo muito triste e o povo revoltado com essa situação é muito triste mesmo, é muito triste. Haverá sempre o dia em que eles serão pegos realmente e metidos, né, por atrás das grades e tenham mesmo calma e orando muito que isso vai se resolver, a justiça será feita. O juiz toma a decisão de soltá-los sem ter uma pena justa, porque a pessoa poderá se perguntar, será que fez isso por receber alguns valores ou foi influenciado ou como é? Então, não importa o quanto o que aconteceu lá, mas a justiça deve ser feita. Depois de muitas contestações, familiares, amigos e outras entidades juntaram-se à causa para exigirem o julgamento e a consequente condenação dos autores do crime. Ação matou a Emma!
Se não existisse prova, nós se calhar ficaríamos no alheio, mas estamos conscientes que existe prova. Uma das coisas que mais dói para a nossa família é o fato de sabermos que as pessoas que mandaram os nossos interferidos existem, estão aí e têm prova. Os atos do processo EMA falam por si. A prova das escutas telefônicas, a proteção, levando, juntas e acusação, mostram evidências claras de quem assassinou Júlio. A PGR Zaire sabe, a PGR tem um dossiê e a PGR não cumpriu com aquilo que deveria cumprir. O tribunal fez-se desapercebido. Eles trabalharam com o intuito de colocá-los à fuga. Nós entendemos essa estratégia do Tribunal de Justiça, porque se eles colocam no mandado de soltura que haveria, em termos de identidade e residência, restrição da saída do país, por que, a grande pergunta que eu deixo aqui para o Tribunal de Comarca de Mansa Congo, por que razão que até agora o Tribunal de Comarca de Mansa Congo não emitiu a medida cautelar direcionada ao SME para os pontos fronteiriços? Não existe nenhum documento do Tribunal no SME. Essa estratégia que o Tribunal usou é para derivar a fuga do Piavanga, a fuga do Júnior, a fuga da Conceição. Porque se quisessem manter-nos no país, havia a possibilidade de endereçarem a medida cautelar ao SME e a essa hora teríamos os grampos no passaporte do Piavanga, teríamos os grampos no passaporte do Júnior. E não se fez sentir essa dinâmica. Não se fez sentir essa dinâmica. Entendemos nós que isso serve de uma estratégia clara para que o indivíduo fuja. Então, se as instituições de justiça do Zaire têm alguma dívida com Piavanga, que seja com Piavanga e não com aquilo que nós passamos com a nossa família. Queremos que tanto o Piavanga quanto a Conceição e o Júnior pagam pelo aquilo que fizeram. Devem pagar e merecem pagar, porque não devemos permitir que algo do gênero aconteça. A impunidade no processo EMA derivou no assassinato do Júlio. A impunidade no assassinato do Júlio poderá derivar o assassinato de outro membro da nossa família. E nós temos esse medo. Nós temos esse medo que alguém da minha família caia na mão do Piavanga. Porque quando o Piavanga, quando a Conceição são dadas a liberdade para ficarem fora, eles se sentem no direito de assassinar. Aconteceu com o Júlio. Vimos, a partir daqui do Zeno, não se deu o tratamento que deveria se dar no processo EMA e acabou no assassinato do Júlio, porque o Júlio farejava. E todo um Zé é testemunha que o único inimigo ou os únicos inimigos que o Júlio tinha é a Conceição e o Piavanga. Segundo nossa fonte, o julgamento já começou e as próximas sessões serão nos dias 26, 27 e 28 de março, no local por se definir. A Rádio e Televisão Columbim poderá levar até si o desenrolar de toda a situação até a sentença. Resta-nos apenas nos despedirmos. Agradecemos pelo carinho da sua audiência. Ver-nos-emos nas próximas oportunidades. Não se esqueça de partilhar as nossas informações. Contamos consigo sempre. Até a próxima. E depois o dinheiro é bocado.